Olá, boa noite. Os cuidados redobrados para combater o coronavírus diminuíram muito o número de casos de doenças de transmissão respiratória. Os filhos de Rafaela, Bianca e Gabriel não ficaram doentes este ano. Não tiveram nenhum resfriadinho nem nada. Eu acho que essa questão de ter que usar máscara, de ter que ficar dentro de casa, isolado, não ter tanto contato, contribuiu. O que a Rafaela diz é confirmado pelas estatísticas. Nas primeiras 36 semanas deste ano, foram registrados 430 casos de sarampo na cidade de São Paulo. Sabe quantos foram no mesmo período do ano passado? 5.839. No auge da pandemia, em maio, o Hospital Municipal Menino Jesus, referência do SUS no tratamento infantil, teve queda de 83% nos atendimentos. A transmissão de doenças que ameaçam os mais velhos também despencou. Os casos da gripe H1N1 caíram mais de 50% em São Paulo. Resfriados, gripes, sarampo, catapora, cachumba e todas essas doenças, né? Então, o que acontece é que na medida que a gente está fazendo uma prevenção para Covid, que também é de transmissão respiratória, obviamente isso também diminui também a transmissão das outras doenças. No Oriente, muito antes da pandemia, já era hábito. Pessoas com doenças respiratórias saíam às ruas com máscaras para não contaminar os outros. Quem tem a saúde frágil faz o mesmo. E nós brasileiros temos essa mania, né, que quando a gente vai para fora do país, até o pessoal fica olhando assim meio atravessado, né, porque dá beijinho no rosto, né, muitas vezes, vamos dizer assim, as pessoas se cumprimentam fora do país muitas vezes só com a cabeça e não um aperto de mão. Então, esse beijinho deixa para lá, né? Mesmo depois que a pandemia virar história, Rafaela não quer ninguém circulando dentro da casa dela com os calçados. É a questão dos sapatos. Ah, é mesmo? E é impressionante como evita levar sujeira, enfim, para os outros ambientes, né? Você deixando na entrada da casa, você evita espalhar. Veja agora outros destaques do Jornal da Record. Brasil enfrenta onda de calor e sensação térmica que passa dos 50 graus. Ministro da Economia e presidente da Câmara pedem desculpas e se reaproximam por reformas. Presidente Jair Bolsonaro promete um pastor evangélico em vaga do Supremo Tribunal Federal. Agora, no Jornal da Record. Oferecimento para os desafios do presente, experimente o futuro com o Bradesco. Os termômetros no estado de São Paulo podem chegar aos 40 graus nesta semana e a gente vai falar com a Giovana Risado. Giovana, que calor é esse? Já vi que você mudou até o guarda-roupa, né? Braços de fora, há muito tempo você não ficava. Oi, Patrícia, boa noite para você, boa noite para todo mundo. É isso mesmo, isso porque a Defesa Civil do Estado de São Paulo disse que essa onda de calor, Patrícia, vai ficar até o próximo domingo aqui no estado. A região metropolitana, também Campinas e outras áreas do estado de São Paulo vão ter uma média de temperatura de 30 a 39 graus. Quer mais calor, Patrícia? Tem em Ribeirão Preto, em Bauru, também em Araçatuba. Os termômetros podem passar dos 40 graus. Os meteorologistas explicam que em regiões com possibilidade de chuva, a sensação de calor pode ser ainda maior. Aqui na capital e na região metropolitana de São Paulo, pode ser de mais 3 graus e no litoral calorão de mais 10 graus de sensação térmica. Então, a orientação dos meteorologistas e da Defesa Civil, principalmente, é sempre beber bastante água,
também evitar sair de casa nos períodos de maior calor, de calor intenso, e passar o protetor solar. Como você disse aí, também usar roupas leves. Patrícia. É verdade, só assim para a gente conseguir aguentar esse calorão em plena primavera. Giovana, obrigada pelas suas informações. E o calor que castiga grande parte aí do Brasil bateu recordes em Campo Grande. Vamos falar com William Franco. Boa noite. Quantos graus fez por aí nesta segunda? Oi, Patrícia, boa noite para você. Olha que calorão, viu? Campo Grande registrou às 2 horas da tarde 41 graus, mas a sensação térmica foi de 52. A previsão é de que nessa terça-feira faça pelo menos mais 40 graus. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um aviso de onda de calor aqui para a região com perigo de risco à saúde. Outra cidade aqui do estado que também chamou a atenção pelo calor excessivo foi Água Clara, que registrou 44,6 graus. Essa foi uma das mais altas temperaturas já registradas no país. Patrícia. É muito calor. Obrigada, William, pelas suas informações. Então, agora um refresco, viu? Em Salvador, algumas praias voltam a ser liberadas para o público. Da capital baiana, a repórter Juliana Torinho tem todas as informações. Olá, boa noite para você. Boa noite, Patrícia. Boa noite a todos. A partir desta quarta-feira, as praias de Boa Viagem, Cantagalo e Amaralina, que estavam fechadas, voltam a ter acesso liberado para banhistas, mas somente durante a semana. Aos fins de semana, permanecem fechadas. Fica proibido o uso de sombreiros, mesas, cadeiras, caixas de som e caixas térmicas. Já a praia de Piatã permanece interditada por mais 7 dias. Isso porque foi registrada muita aglomeração na faixa de areia no fim de semana, mesmo a praia estando fechada para banhistas e práticas de atividades físicas. Muita gente sem máscara, descumprindo as medidas de segurança, Patrícia. Isso não pode, né, Juliana? Obrigada pelas informações. E há mais de uma semana, incêndios destroem áreas dos principais parques de Minas Gerais. Há 8 dias, as chamas não dão trégua no Parque Nacional da Serra do Cipó, um dos maiores de Minas Gerais e que fica na região central do estado. Está muito cedo, a chama está propagando muito rápido. O fogo tem castigado a vegetação e os animais. Neste fim de semana, o Parque Estadual do Itacolomi, que abrange as cidades históricas de Ouro Preto e Mariana, também foi tomado pelas chamas. Na capital mineira, um incêndio atingiu o parque que fica na Pampulha. Do alto, deu para ver que a fumaça tomou conta dos bairros ao redor. Que é o pulmão, né? Uma floresta bonita igual essa, é triste de ver. O local reúne uma das maiores áreas de vegetação remanescente da floresta tropical de Belo Horizonte. Nas últimas 48 horas, foram quase 800 chamados de fogo em vegetação no estado. Os militares tentam conter as chamas pela terra e pelo ar. É importante a gente lembrar que 99% dos incêndios florestais são provocados pela atuação criminosa. A participação de toda a população nesse processo de identificar e de responsabilizar as pessoas que estão fazendo isso é fundamental para que a gente consiga mudar esse cenário que mata os nossos animais, que mata a nossa vegetação. Consequência também dessa secura, né? E a Prefeitura do Rio de Janeiro liberou as rodas de samba e essa é uma boa notícia para os cariocas. Ao vivo da capital fluminense, Pedro Paulo Filho, mas não pode sambar juntinho, né, Pedro? Boa noite. Ainda tem que respeitar o distanciamento. Patrícia, boa noite para você, boa noite a todos. Mas, enfim, a boa notícia, as rodas de samba estão de volta aqui no Rio. Isso depois de quase 7 meses proibidas por causa da pandemia. Só que esse retorno, claro, deve respeitar as regras de higiene. A disponibilidade de álcool em gel, uso obrigatório de máscara e local para lavar as mãos. Também é preciso respeitar o distanciamento de 2 metros e que o espaço seja arejado. Por isso, os shows nas quadras de escolas de samba e as pistas de dança continuam proibidos. Só que a liberação das rodas já é música para os ouvidos de quem gosta e vive de samba, né, Patrícia? Já dá para alegrar um pouquinho, né, Pedro? Obrigada pelas suas informações. E o governo do Amazonas já trabalha com uma data para começar a vacinação contra a Covid-19 no estado. O José Augusto tem as informações. Olá, boa noite. Boa noite, Patrícia. A expectativa é que as vacinas estejam disponíveis à população em janeiro do ano que vem.
Em um primeiro momento, a prioridade será dos grupos de risco, como idosos e profissionais da saúde. Na sequência, a população em geral vai ser imunizada. O anúncio da data foi feito nesta segunda pelo governador Wilson Lima, após encontro com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, no último domingo. Segundo dados oficiais, o Amazonas tem mais de 142 mil casos confirmados e 4.185 mortes em decorrência da Covid-19. Patrícia. Obrigada pelas informações. Pelotas, no Rio Grande do Sul, começou nesta segunda os testes da vacina chinesa contra o novo coronavírus. E quem tem os detalhes é o Vitor Costa. Olá, boa noite, Vitor. Boa noite, Patrícia. Boa noite a todos. Cerca de 1.000 doses serão aplicadas em profissionais da saúde da região que fazem o atendimento de casos suspeitos ou confirmados de Covid-19. Os voluntários passaram por uma triagem. Cada um vai receber 2 doses da vacina no intervalo de 14 dias. A primeira voluntária foi a enfermeira Bárbara Ramos, servidora do Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas. Ela trabalha numa UTI exclusiva para pacientes com Covid-19. A Coronavac é a mesma vacina atualmente em testes, também aqui em Porto Alegre. Patrícia. Obrigada, Vitor. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e o ministro da Economia, Paulo Guedes, decidiram parar com os atritos e se empenhar nas reformas. Vamos a Brasília com a Lívia Veiga. Boa noite. Eles se encontraram em Brasília, Lívia? Isso mesmo, Patrícia. Boa noite. Foi um jantar na casa do ministro do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, e teve a participação também de outros ministros e parlamentares. Na saída, Maia e Guedes pediram desculpas pelos atritos e defenderam o trabalho em conjunto entre Executivo e Legislativo para o avanço das reformas consideradas importantes pelo governo. O encontro desta noite era para isso mesmo, selar a reaproximação de Guedes e Maia. As relações entre eles estavam estremecidas desde a entrega da proposta de reforma administrativa ao Congresso. E a falta de diálogo poderia atrapalhar aí o andamento de reformas consideradas importantes, principalmente da agenda econômica. Vamos conferir o que eles disseram. Infelizmente, nos meses seguintes à Previdência, por divergências, por erros, e assumo os meus, nós fomos nos afastando, e agora na pandemia mais ainda, em alguns momentos até, e semana passada, deixo aqui o meu pedido de desculpa, fui indelicado e grosseiro, e não é do meu feitio, ao contrário, e disse ao ministro e a todos presentes que a situação fiscal do Brasil pela pandemia era uma situação muito difícil, dramática, e que nós tínhamos que estar unidos dentro do teto de gastos, para encontrar as soluções. De meu lado, nunca houve também diferenças pessoais, nós todos estamos trabalhando pelo Brasil e às vezes temos desentendimentos que são normais por diferenças de ponto de vista. Caso tenha ofendido o presidente Rodrigo Maia qualquer político que eu possa ter ofendido inadvertidamente, eu peço desculpas também. Não há problema. Eu, às vezes, dou alguns exemplos genéricos, né? E às vezes posso estar ofendendo alguém, eu sempre faço questão de pedir desculpas e esclarecer. O presidente Jair Bolsonaro reafirmou nesta segunda-feira que a próxima indicação para o Supremo Tribunal Federal será de um evangélico. Foi durante um evento religioso em São Paulo. O presidente chamou de precipitado quem o criticou por não ter indicado um evangélico para a vaga de Celso de Mello. A segunda vaga, que será em julho do ano que vem, com toda certeza, mais que um terrivelmente evangélico. Se Deus quiser, nós teremos lá dentro um pastor. Imaginemos as sessões daquele Supremo Tribunal Federal começarem com uma oração. Tenho certeza de uma coisa, isso não é mérito meu. É a mão de Deus. A segunda vaga no STF será aberta no ano que vem, quando o ministro Marco Aurélio Mello terá de se aposentar. Donald Trump deixou o Centro Médico Militar durante a noite depois de receber alta do tratamento contra a Covid-19.
Logo que chegou à Casa Branca, o presidente dos Estados Unidos postou um vídeo nas redes sociais. Na gravação, ele falou que conhecia o perigo de ser contaminado, mas que tinha que ficar na linha de frente por ser um líder. Nobody that's a leader would not do what I did. Trump disse também que já se sente bem melhor e pediu que os americanos sejam cuidadosos, mas que não deixem o medo do coronavírus dominar suas vidas. Temos os melhores medicamentos do mundo e as vacinas estão chegando em breve, completou o presidente. And the vaccines are coming momentarily. Assessores afirmaram que Trump quer participar do próximo debate presidencial em 15 de outubro. Mas somente com a liberação dos médicos, porque prosseguem o tratamento e o isolamento. E ainda nos Estados Unidos, o governo de Nova York autorizou o fechamento de escolas na capital do estado. A correspondente Evelyn Bastos tem os detalhes. O governador de Nova York, Andrew Cuomo, ordenou que as escolas dos bairros do Brooklyn e do Queens sejam fechadas a partir desta terça-feira e as aulas transferidas para uma modalidade remota. A restrição é uma tentativa de conter nova disseminação da Covid-19 na cidade, que já foi epicentro da pandemia nos Estados Unidos. O anúncio acompanha um pedido do prefeito de Nova York, Bill de Blasio, para o fechamento das escolas em 9 bairros. Mas o pedido de fechamento do comércio não foi aprovado pelo governo do estado. O prefeito queria o bloqueio de todas as atividades não essenciais em 9 regiões, onde o número de testes positivos para o coronavírus aumentou. Bairros de outras 11 áreas da cidade estão em uma lista de observação porque apresentam taxas de contágio crescentes, Patrícia. Obrigada, Evelyn. E o governo federal decidiu prorrogar a restrição na entrada de estrangeiros no Brasil por via terrestre. Voltamos a Brasília com a Lívia Veiga. Suas informações. Patrícia, a restrição foi prorrogada por mais 30 dias e vale para a entrada no país por rodovias e por outros transportes terrestres e também por meios aquaviários. A medida foi adotada em março para tentar diminuir a transmissão da Covid-19 e só vale para estrangeiros. Os brasileiros podem entrar e sair a qualquer momento, desde que o país vizinho não adote restrições. Uma exceção é para as pessoas de outras nacionalidades que precisem entrar no Brasil só para pegar um voo para o país de origem. A entrada de estrangeiros por via aérea em qualquer aeroporto está liberada desde o dia 25 de setembro e agora não será mais necessário a apresentação de seguro. Patrícia. Obrigada, Lívia, pelas informações. E veja a seguir, mãe é presa por beber e provocar acidente com as filhas dentro do carro. E os brasileiros que trocaram de time no último dia de transferência de jogadores na Europa. Nos Estados Unidos, a polícia prendeu uma mulher que supostamente dirigiu bêbada com as filhas pequenas e provocou um acidente. A motorista perdeu o controle do veículo e atingiu uma casa em Long Island. Ashley Thomas Smith, de 34 anos, enfrenta acusações de dirigir embriagada, com o agravante de ter crianças como passageiras. As filhas de 4, 5 e 8 anos não ficaram feridas. A mãe teve ferimentos leves. E o secretário de Estado norte-americano Mike Pompeo chegou nesta terça-feira para uma visita ao Japão. Então vamos até lá conversar com a correspondente Silvia Kikuchi. Boa tarde aí para você, Silvia. Boa noite, Patrícia. Boa noite a todos. Mike Pompeo desembarcou nesta terça-feira, na madrugada, na base militar norte-americana de Yokota, em Tóquio. Hoje à tarde, daqui a pouco, ele se encontra com o primeiro-ministro do Japão, Yoshihide Suga, e em seguida participa de uma reunião mais ampla com representantes também da Austrália e da Índia, para discutir medidas contra a Covid-19. Pompeo pretendia esticar a viagem para a Coreia do Sul e Mongólia, mas decidiu voltar aos Estados Unidos depois de cumprir a agenda no Japão. Patrícia. Obrigada, Silvia.
Os jogadores da seleção brasileira começaram a se apresentar nesta segunda-feira para os primeiros jogos das eliminatórias da Copa do Catar em 2022. De máscaras e seguindo os protocolos de segurança, parte dos jogadores chegou à Granja Comari, em Teresópolis, na região serrana do Rio. O grupo também passou por testes de Covid-19. O Brasil vai estrear na próxima sexta-feira contra a Bolívia, em São Paulo. Já na Europa, o último dia de transferências no mercado de jogadores foi aí bastante agitado. A principal contratação foi do uruguaio Edinson Cavani, que assinou com Manchester United. Quem também vai jogar pelo time inglês é o brasileiro Alex Telles, ex-lateral do Porto. Rafinha, filho do ex-jogador Mazinho, fez o mesmo caminho de Neymar. Trocou o Barcelona pelo Paris Saint-Germain. E o Bayern de Munique anunciou o retorno por empréstimo do atacante Douglas Costa. E essa edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil, às 8h25 da manhã. Obrigada pela companhia. Boa noite para você.